Talvez você não conheça o escritor C.S. Lewis, mas é provável que você tenha assistido, ou pelo menos conheça, os filmes da série As Crônicas de Nárnia, que foram feitos pela Disney para o cinema. Clive Staples Lewis, mais conhecido por C.S. Lewis, foi um dos grandes intelectuais do século XX. Foi professor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954 e, ao longo de sua carreira, escreveu mais de 30 livros, muitos dos quais ainda são bastante vendidos até hoje. Uma de suas obras mais conhecidas pelo público em geral chama-se As Crônicas de Nárnia, que é uma série de 7 romances. Alguns deles foram adaptados para o cinema pela Disney, como mencionei há pouco. C.S. Lewis foi ateu, mas por fim converteu-se ao cristianismo e escreveu obras magníficas, como esta aqui, Cristianismo Puro e Simples, cujo conteúdo foi inicialmente transmitido por rádio durante a Segunda Guerra Mundial, aos seus conterrâneos britânicos pela famosa emissora BBC. Na juventude, Lewis lutara nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e, quando a Segunda Grande Guerra começou, ele se alistou novamente e passou a dar palestras para os homens da Força Aérea Real, que geralmente tinham uma vida curta durante a guerra devido ao alto índice de aviões abatidos pelas forças nazistas. Por causa da sensibilidade de Lewis à dor, ao sofrimento e ao mal, a BBC o convidou para uma série de palestras sobre a fé cristã. Com o fim da guerra, ele transformou suas palestras nessa obra que hoje conhecemos como Cristianismo Puro e Simples. Nas palavras do próprio autor, ele diz o seguinte: não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era muito antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. C.S. Lewis consegue falar sobre os pontos principais do cristianismo de forma simples e direta, sem precisar usar nenhum termo técnico da teologia. Coisas como exegese, hermenêutica, epistemologia e por aí vai. Lewis conversa com o leitor do começo ao fim como se estivesse batendo um papo em uma cafeteria. Sua maneira de falar não é como alguém que está dando um sermão ou um professor tentando mostrar erudição. É uma conversa leve, direta, sem rodeios. O autor, por ter sido ateu, entende o que se passa na mente daqueles que rejeitam o cristianismo. Por isso mesmo ele vai direto ao ponto e, com a autoridade de quem um dia não creu, ele explica no que creem os cristãos e por que creem. Naturalmente, ele falará sobre Deus, Cristo, a Trindade, virtudes e valores morais, algumas ideias contrárias ao cristianismo, o certo e o errado, a esperança, a fé, o perdão, o pecado. C.S. Lewis consegue falar de todos esses pontos com muita lucidez e equilíbrio, lançando luz onde muitos têm dúvidas. É um livro para todos que, de alguma forma, têm o desejo de entender de maneira descomplicada o cristianismo, serve para ateus curiosos, para cristãos que queiram conhecer mais sua própria fé e para todo aquele em busca da verdade. Falando em verdade, deixo aqui uma passagem do livro para sua reflexão. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca de consolo, não alcançará nem o consolo, nem a verdade. Apenas conversa mole e ilusões para começo de conversa, os quais acabarão no desespero. Recomendo fortemente a leitura deste livro, que é um clássico da apologética cristã. Um abraço.